Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje iremos falar sobre predicados, tipos de predicados. Vejamos o nosso objetivo: reconhecer os tipos de predicado. E para começarmos a cumprir esse objetivo, a realizar esse objetivo, nós temos aqui uma reflexão sobre uma manchete. Leia comigo. Programas na TV relacionados à saúde ampliam o repertório médico da população. Falando um pouco sobre essa manchete, ela já adiantou o conteúdo da notícia. Fala sobre programas relacionados à saúde. Você assiste esses programas? E qual é a sua opinião sobre esses programas? Você aprende com eles ou não? Ou você não liga para esse tipo de informação? Qual é a sua relação, a sua interação com esse tipo de conteúdo que a TV, a programação, oferece ao espectador? Temos duas perguntas para refletir ainda sobre esse tema. Quais são elas? Qual é a sua opinião sobre esses programas? Esses programas sobre saúde são... Veja só, qual é a sua opinião? O que você pensa sobre esse tipo de programa? Você acha que é positivo para a população, para a sociedade? Você acha que não é positivo? Quais são os seus argumentos? Como que você qualifica esse tipo de programa? Consegue completar essa frase com uma palavra? Esses programas sobre saúde são o quê? Nós temos alguma sugestão aqui. Esses programas sobre saúde são informativos. Isso, você pode ter pensado em outra característica, mas uma característica muito importante, talvez a mais importante desse tipo de programa, é trazer informação para o público. Uma informação altamente relevante, porque é necessário o ser humano saber se cuidar. Então, quanto mais informação sobre isso, é bom, é positivo, né? E trabalhando com essas frases, com a manchete e com a resposta que utilizamos aqui, nós conseguimos chegar a dois tipos de predicados diferentes. Isso mesmo, dois tipos de predicados diferentes. Vamos analisar esses predicados. A manchete: programas na TV relacionados à saúde ampliam o repertório médico da população. Nós temos um verbo aqui, um verbo que expressa uma noção, uma ideia, um verbo nocional, que é o ampliam. Quem ampliam? Vamos encontrar o sujeito, os termos essenciais dessa oração. Quem ampliam? Programas na TV relacionados à saúde. E o que eles desenvolvem? O que eu falo desses programas? Qual é a ação que eles estão realizando? Que eles ampliam o repertório médico da população. Então nós temos uma ação expressa por esse verbo. Já na resposta que utilizamos para responder a opinião sobre esse programa. Esses programas sobre saúde são informativos. Temos um outro verbo, um verbo que expressa um estado, uma característica. Quem são informativos? Esses programas sobre saúde. Nós encontramos o sujeito. O restante, o nosso predicado, temos um verbo aqui que expressa um estado, e o estado é informativos. A característica desse meu sujeito é informativos, né? Com base nisso, nós temos dois tipos de predicado. O que expressa uma ação, um predicado verbal. O que expressa um estado, um predicado nominal, porque eu tenho aqui um nome como mais importante nesse predicado. E aqui nós temos um verbo como o mais importante no predicado. Vejamos isso mais em detalhe nos próximos exercícios. Mas, antes, vamos ler uma chamada para um programa desses que fala sobre saúde. Vejamos. Você prefere correr ou caminhar? Na esteira ou na rua? O bem-estar desta terça-feira explica os benefícios e diferenças entre essas duas modalidades. E dá dicas ainda para quem quer começar a fazer atividade física. O programa mostra também como identificar se a corrida ou caminhada são as melhores opções para você, de acordo com seus objetivos. Veja só, esse tipo de texto, como acabamos de ver, é uma chamada, é um convite para o espectador assistir o programa, que será no dia ou será no dia seguinte, enfim, o programa ainda não aconteceu, é uma espécie de convite.
assim como a manchete, de certa forma. Nós temos aqui um adiantamento do conteúdo desse programa, o que vai ser tratado. Nós conseguimos ver alguns elementos, já algumas informações importantes, e sim, que despertam a curiosidade para que o espectador veja esse conteúdo e sane suas dúvidas, já que algumas já foram levantadas. Quais dúvidas, né? Primeiro, nós temos aqui uma interação total com o espectador, uma pergunta direcionada sobre a sua preferência, se ele prefere uma caminhada ou uma corrida. E ainda aonde esse exercício vai ser feito, se é na esteira ou na rua, dentro de casa ou ao ar livre, né? E fala sobre o programa, a data do programa, para o espectador saber quando vai ao ar, fala sobre o que vai ser tratado, sobre os benefícios e as diferenças das duas modalidades, caminhada e corrida. Ainda temos aqui que irão passar dicas para quem quer começar a fazer uma atividade. Então, quem não realiza nenhuma dessas atividades ou outra ainda, poderá ter algumas dicas para começar. E ainda fala sobre o espectador identificar qual é a melhor atividade de acordo com os objetivos dele. Não é só escolher uma e fazer. De acordo com o programa aqui, com certeza terá uma base médica, alguém do ramo científico da saúde para falar sobre esses objetivos e qual se encaixa melhor, se é a corrida ou a caminhada. Não basta apenas gostar e preferir, depende dos objetivos da pessoa. Então, muita informação em uma chamada de programa de TV, né? E com base nessa chamada já temos um exercício. Vamos a ele. Releia esta frase. Você prefere correr ou caminhar? Considerando o texto, podemos escolher uma das duas atividades baseadas na nossa preferência? Justifique. Vamos lá, responda. Respondeu? Então, o espectador ele pode escolher, a pessoa pode escolher uma ou outra de acordo com o seu gosto? O programa vai falar sobre isso? Vejamos a resposta. De acordo com o texto, não basta ter a preferência por uma das atividades, pois é necessário considerar os objetivos da pessoa para ver qual atividade é mais indicada. Isso mesmo, na chamada a gente não tem acesso a essa informação, apenas uma ideia. Então, o espectador ele precisa ver os objetivos que ele quer para a vida, para a saúde dele, e assim uma vai ser mais adequada do que a outra. Ainda vamos reler essa chamada prestando atenção nas formas verbais. Vamos lá. Você prefere correr ou caminhar? Na esteira ou na rua? O bem-estar desta terça-feira explica os benefícios e diferenças entre essas duas modalidades.
e dá dicas ainda para quem quer começar a fazer atividade física. O programa mostra também como identificar se a corrida ou a caminhada são as melhores opções para você de acordo com seus objetivos. Próximo exercício de número 2, com base nesses verbos. Nós temos ali os verbos prefere correr, uma locução verbal, 2 verbos com papel de 1. Prefere caminhar, o verbo preferir está oculto. Explica, dá, quer, começar, fazer, mostra, identificar e são. Temos esses verbos. E 2 perguntas. Letra A. Qual dos verbos é classificado como de ligação? Letra B. Os demais verbos são classificados como nocionais ou significativos. O que esses verbos expressam? O que eles mostram? Pode responder. Respondeu, encontrou quais são os verbos ou qual é o verbo de ligação e os demais que são de ação. O que eles expressam? Vamos lá. Letra A, o verbo é ser, são. Letra B, os verbos significativos ou nocionais expressam ação, atividade mental, fato, desejo ou fenômeno. Isso mesmo. Dos verbos que temos aqui nessa chamada para o programa, o único verbo que é de ligação é o verbo são, que liga uma característica ao seu sujeito. Os demais são verbos nocionais, que têm uma ideia, uma noção, que expressam uma ação, uma atividade mental, um desejo, algo relacionado que podemos resumir de uma forma ampla de verbos de ação. Agora falando sobre esses predicados que encontramos na chamada. O predicado que tem apenas um núcleo, constituído por um verbo significativo, verbo de ação, recebe o nome de predicado verbal. Você prefere correr? Você prefere caminhar? O bem-estar explica os benefícios e diferenças entre essas duas modalidades e dá dicas. Veja só, nós temos em destaque aqui os verbos, os predicados também, que indicam uma ação realizada pelo sujeito. O que eu estou falando desse sujeito é uma ação que ele realizou, ou vai realizar, ou está realizando. Já quando falamos de predicado nominal, que temos uma ocorrência nessa chamada para programa de TV, nos casos em que as orações apresentam verbos de ligação, o predicado recebe o nome de predicado nominal, pois o núcleo é um nome, característica ou estado do sujeito. Isso mesmo, eu tenho aqui o verbo de ligação e ele é muito superficial a nível de significado. Se nós parássemos aqui, a corrida ou a caminhada são,
elas podem ser uma infinidade de coisas. Então, parando no verbo, nós temos muito pouca informação sobre esse sujeito. Se faz necessário uma característica, um estado que chamamos de predicativo. Então, a característica nós temos aqui as melhores opções para você. Então, temos um núcleo com um nome. E para refletir, vamos fazer essa pergunta juntos. Considerando o contexto, por que a predominância de predicados verbais? Porque ali, na nossa chamada para o programa de TV, nós tínhamos apenas um verbo de ligação e vários verbos de ação. Por que isso ocorre? É de caso pensado, há um motivo, uma construção do texto para isso. A necessidade o texto é uma chamada para um programa de TV, com informações sobre atividades físicas. Ao se dirigir ao espectador, utiliza verbos que indicam a ação, porque o questiona quanto às suas preferências e expõe o roteiro do programa. Então, vejamos só, ele faz a chamada, duas perguntas ao espectador. Então, duas ações, a caminhada ou a corrida, se ele realiza. Você prefere correr ou caminhar? Ainda, se faz necessário porque é exposto todas as ações que vão ser feitas durante o programa. Então, se faz necessário para dizer uma ação, um verbo de ação. Exercício de número 3. Vejamos só. Classifique os predicados em verbal ou nominal. Lembrando, verbal, o meu predicado terá um verbo nocional, um verbo de ação. Nominal, meu verbo será de ligação. Ele vai estabelecer uma relação entre o sujeito e a sua característica, o seu predicativo. Vejamos as alternativas. Letra A. As corridas longas e intensas queimam muitas calorias. Letra B. Atualmente, as pessoas se preocupam muito com a aparência. C. A atividade física é importante para a saúde. Letra D. Atividades físicas podem retardar o envelhecimento. Classifique esses predicados. Voltamos. E aí, classificou os predicados? Encontrou quais são os verbais, os nominais, os seus núcleos, características, ou então verbos de ação? Então, confira. Letra A, nós temos um predicado verbal. Qual que é o núcleo desse predicado verbal? Se um predicado é verbal, o núcleo é o próprio verbo. Então, nós temos aqui o queimam, certo? Como sendo o núcleo desse predicado. Letra B, nós temos um predicado que é verbal também. Nós temos o núcleo dele, o próprio verbo preocupam, preocupar.
Na letra C, nós temos um predicado diferente dos anteriores, é um nominal. Então, nós temos um verbo que é de ligação, e ele não é o núcleo do predicado. Se ele é um verbo de ligação, o predicado é nominal, nós temos um núcleo que é uma característica. Qual que é a característica da atividade física? Importante, ser importante. Então, importante é o núcleo do nosso predicado, é o predicativo do sujeito. Letra D, nós temos um predicado verbal novamente. Então, o núcleo é o próprio verbo. Nós temos aqui, no caso, uma locução verbal, 2 verbos com papel de 1, podem retardar. Então, as atividades físicas retardam o envelhecimento. Isso é válido, é saber usar a língua portuguesa. Então, predicado verbal na letra D. Vamos agora ler um artigo que fala justamente sobre a temática da nossa aula junto com o predicado, né? Estamos falando de textos que falam sobre saúde e vejamos agora um outro texto. Não é egoísmo, nem vaidade. É questão de saúde física e mental. Sem dúvida, o exercício é uma parte importante na vida de qualquer pessoa. Não é egoísmo, nem vaidade. É necessário. É a única atividade na qual não estamos fazendo algo para outra pessoa, só para nós mesmos. Lembre-se de que não precisa ser um esporte extremo. Se sua vida tem sido sedentária, eu sugiro que você comece com o mais fácil, que é caminhar. E antes de começar um programa mais abrangente, consulte seu médico e considere sua condição física atual. Aqui estão 5 motivos para fazer exercícios. Vejamos quais são esses 5 motivos que o autor deste artigo fala para uma pessoa que quer começar uma atividade física. Ele sugere começar uma atividade física, né? Então, vamos aos 5 motivos que ele indica. Você terá uma melhor saúde mental e emocional. Você terá mais energia. Você irá melhorar sua saúde física. Você será um exemplo para a sua família. Você alcançará ou irá manter um peso adequado. Veja só, são 5 justificativas, 5 argumentos que ele justifica a importância de realizar uma atividade física. E com base nesses 5 motivos, nós temos aqui nosso quiz, nosso exercício. Qual alternativa apresenta um predicado nominal? Vamos lá. Letra A, terá mais energia. B, irá melhorar sua saúde. C, será um exemplo para sua família. D, alcançará ou irá manter um peso. Encontre o predicado nominal, onde nós temos uma característica, um estado do sujeito. Respondeu, encontrou qual é a alternativa que tem um predicado nominal. Lembrando, tem um estado, uma característica do sujeito, e esse estado, essa característica, é ligado através de um verbo de ligação. O verbo estabelece essa relação entre o sujeito e a sua característica. Qual a alternativa, hein? A alternativa é a letra C. Você será um exemplo para a sua família. Nós temos o verbo ser, um verbo de ligação, e o estado, um exemplo. Então, ligando ao sujeito que é você. Nós temos um sujeito oculto aqui no exercício, mas ele existe. Uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, na verdade, né? Segunda pessoa, você será um exemplo. Classificado você pela terceira. Mas vamos lá, que estamos encerrando o nosso conteúdo. Realizamos a leitura de textos jornalísticos, reconhecemos os predicados verbais e nominais denunciados desses próprios textos. E conseguimos perceber
A construção do texto, quando eu quero dizer ações, eu tenho predicados verbais. Quando eu quero estabelecer características, mostrar características, descrever algo, eu tenho um predicado nominal. Encerramos aqui nossa aula. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!